Vamos abrir então o noticiário falando da crise instalada no Líbano após a explosão na zona portuária da capital Beirute na última terça-feira, que infelizmente deixou mais de 150 mortos e cerca de 6 mil feridos. Em meio a protestos que marcaram o fim de semana na cidade, a ministra da Informação renunciou. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que um avião da FAB com ajuda humanitária será enviado ao país e que convidou o ex-presidente da República, Michel Temer, para chefiar uma missão do governo brasileiro. Direto de Brasília, então, o Zé vai trazer todos os detalhes dessa história pra gente. Fala, Zé. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro reagiu prontamente, Paulo. Logo depois da explosão, ele publicou dizendo que era como se fosse no território brasileiro. E aí o presidente citou a comunidade libanesa aqui no Brasil, que é muito grande, mas devo dizer que a comunidade brasileira no Líbano também é muito grande. O ex-presidente Michel Temer tem pais libaneses, né? E sempre se portou como um dos representantes da comunidade no Congresso Nacional, e ele imediatamente também se pronunciou logo depois da explosão. E por isso mesmo o presidente Jair Bolsonaro convidou para que ele fosse o representante do Brasil a fazer a entrega, né? A Força Aérea Brasileira vai ceder o avião, são doações adquiridas de libaneses que estão aqui no Brasil ou descendentes, né, libaneses aqui no Brasil, e também a doação de mantimentos e tal. Isso tudo será levado ao Líbano. Agora, muito mais importante do que essa doação, que é simbólica diante da situação lá, é complicado, viu? Porque explodiu também o silo, né, no porto, e que isso pode comprometer a alimentação. E por isso mesmo o Brasil está enviando mantimentos. Então, mais importante até do que esta solidariedade, que é muito importante, vai ali o apoio do Brasil. O lado diferente nessa história é que o ex-presidente Michel Temer tem que pedir autorização da Justiça para deixar o país. Mas eu imagino que isso não será um empecilho grande, não, e haverá, sim, uma liberação. Não é possível, né? Muito bem. Ô, Joel, eu queria uma análise política sua dessa movimentação do Bolsonaro convidando o ex-presidente Michel Temer. Como é que você enxerga isso? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que achei muito positiva, nesse caso, a atitude do presidente Bolsonaro. Ele prontamente viu ali como o Líbano está numa situação de necessidade, comunicou isso e criou aí essa comitiva. É um prestígio, um sinal de prestígio nosso ao Líbano, que na nossa comitiva esteja sendo chefiada por um ex-presidente, que também tem vínculos profundos com o Líbano, né? Vamos lembrar que tem uma rua chamada Michel Temer, no vilarejo do qual a família dele veio, né? No vilarejo original lá da família dele. Então faz todo sentido essa missão humanitária. Espero que a questão jurídica não seja um embaraço. O Brasil, ele faz parte da comunidade internacional dos países, né? A gente se ajuda uns aos outros, especialmente quando o vínculo é tão profundo como Brasil e Líbano. Há mais descendentes de libaneses no Brasil do que existem cidadãos no Líbano. Então, quer dizer, uns quase parte um do outro aí. E mostra também um presidente Bolsonaro mais afeito a conversar com os grandes nomes da política tradicional brasileira, né? Com o Temer era um diálogo que já existia. Em várias ocasiões o Temer sempre ressaltou como ele mantém um contato com o Bolsonaro, e o Bolsonaro às vezes se aconselha com ele. Agora está também prestigiando um pouco aí a figura do Michel Temer, ex-presidente, em que pese todas as acusações e investigações aí, por enquanto não é condenado de nada, é um presidente que deixou um legado, na minha visão, positivo para o Brasil no mandato que ele teve aí depois da queda da Dilma Rousseff. Então mostra um Bolsonaro também mais disposto a conversar e estabelecer pontes virtuosas com os nomes da política brasileira. Muito bem, Joel Adriles, tudo bem, o Michel Temer tem aí uma ligação forte com o Líbano, mas não foi só por causa disso que o Bolsonaro o convidou, né? Não, eu acho que essa ponte entre todos os espectros políticos é muito boa para o Bolsonaro, no sentido de governabilidade, né? Ele lança acenos. O Michel Temer é um mestre da diplomacia, inclusive de maneira meio exagerada, né? Às vezes ele negocia o que não poderia ser negociado, como diz o passado um tanto quanto turvo dele. Mas foi um bom presidente, eu concordo com o Joel nesse sentido. Eu também sou descendente de libaneses. E o Temer pode estabelecer essa ponte para a possibilidade de várias ajudas, né? De uma premissa de um diálogo, né? A pior tragédia de todas
que incute em todas as relações humanas, Paulo, é a falha de comunicação. E o Líbano é um país que tem idiosincrasias muito peculiares, né? Como eu já falei aqui antes, é um país dominado por inúmeras seitas religiosas que se conflagram entre si. Você tem o Hezbollah, que é praticamente um poder paralelo, que é considerado por muitos um movimento terrorista sectário. E toda religião tem a premissa de achar que tem a certeza absoluta sobre tudo. E quando você coloca essa confusão sectária, autoritária, religiosa, no próprio escopo do domínio do país, você cria exatamente uma zona, né? Um caos total. E esse caos só é dirimido, em alguma medida, pela diplomacia, por uma espécie de conversa. Só não pode essa conversa diplomática se transformar em hipocrisia, que é o que gere a nação libanesa também. Em nome da pluralidade religiosa que não existe, é muito mais conflituosa a relação lá, o governo é corrupto, ineficiente, ineficaz em nome dessa pseudo-diplomacia. Oxalá as ajudas sejam de bom tom e oxalá também o Líbano se livre desse Hezbollah, dessa organização pérfida que domina o imaginário da nação, né? E aproveite essa crise para se amadurecer, né? Religiosamente, politicamente, no sentido de um Estado laico,